Bom, vamos falar sobre a oposição, sobre o outro lado, porque a oposição intensificou nessa quinta-feira a ofensiva em torno das investigações contra o Lulinha. O senador Carlos Viana, que presidiu a CPMI do INSS, começou a disparar a deputados e senadores pedidos para a assinatura de um requerimento para abrir uma nova CPMI dedicada a apurar a atuação do filho do presidente. No mesmo dia, ele enviou ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, um pedido de aprofundamento da investigação e preservação de provas digitais no caso. A movimentação ocorre no momento em que o chamado fator Lulinha já aparece como variável na corrida presidencial. A vantagem de Lula sobre o adversário Flávio Bolsonaro nas pesquisas encolheu justamente a partir do fim de julho, quando os inquéritos contra Lulinha ganharam força. Para falar sobre essa iniciativa, a gente recebe o senador Carlos Viana. Já temos o senador, produção? Olá, senador. Muito bom dia. Já agradeço a gentileza de falar conosco. Estamos aqui desde o início do programa falando, inclusive, sobre decisão do ministro André Mendonça, que determinou que a Polícia Federal investigue sobre esses vazamentos relacionados ao Lulinha. E eu já pergunto ao senhor o seguinte: o que uma CPMI vai buscar que a apuração, a investigação da PF e do Supremo Tribunal Federal já não esteja buscando? Bom dia. Bom dia, Arely. Bom dia a todos que nos ouvem e assistem pelo Metrópolis. Olha, o que nós temos observado, e me preocupa muito como senador, é que essa investigação ela vem se arrastando e, em vários momentos, surgiram denúncias de que a própria Polícia Federal, a Direção-Geral, estava colocando dificuldades, querendo, inclusive, tirar as equipes do ministro André Mendonça no tocante a Luiz Inácio Lula da Silva, o Flávio Luiz Inácio Lula da Silva. Outro ponto importante, tentando tirar o inquérito do ministro André Mendonça, levar para outro ministro, numa ação que não é, em momento algum, da direção da Polícia Federal. Porque é uma Polícia Federal que, quando age com responsabilidade sempre, é uma polícia que nos orgulha, tem um trabalho profissional e que tem que ser completamente independente, porque quando ela trabalha, os fatos acontecem. E é nós, no parlamento, nós precisamos nos juntar ao ministro André Mendonça, nós não podemos ficar ausentes dessa discussão. Nós temos que trazer à tona todos os fatos, saber se há partes do governo, da vida pública, pago com dinheiro público, seja Polícia Federal, PGR, o que for, se esses órgãos, em algum momento, estão criando alguma dificuldade para que essa investigação prossiga exatamente na parte que envolve o filho do presidente da República. Nós não podemos aceitar terminantemente. E eu, Nele, falo para você com muita tranquilidade, tenho como pessoalmente um desejo muito grande, que era nós terminarmos essa investigação na CPMI do INSS e fomos impedidos. Portanto, eu entendo que uma nova CPMI se junta ao Supremo Tribunal Federal, ao ministro André Mendonça, para que a gente possa cobrar dos órgãos públicos respostas, independentemente de quem seja. Nós não estamos investigando o sobrenome de ninguém, filho de presidente, quem quer que seja. Nós temos a obrigação de dar respostas ao povo brasileiro se tem pessoas importantes envolvidas, inclusive parlamentares. É inadmissível que a gente tenha suspeitas e que se confirme de que órgãos públicos estejam criando dificuldades para que essa investigação avance. Senador, eu quero colocar mais uma pessoa na nossa conversa. O Felipe Monteiro é meu parceiro aqui do programa Todos os Dias. Quero já abrir para que ele faça uma pergunta ao senhor. Ô, senador, bom dia. Ô, senador, eu queria saber se faz parte da oposição, né, além da CPMI do Lulinha, né, fazer algum tipo de expediente para colocar o Lulinha e o Marcola, né, que também está sendo investigado, no centro do debate nesse período eleitoral. Felipe, a questão aqui não é um debate eleitoral, pelo menos da minha parte, não. Eu deixei muito claro, como presidente da CPMI do INSS, que nós temos que trabalhar a investigação. Uma CPMI, nesse momento, pelo menos da minha parte, não tem qualquer viés partidário ou ideológico. A minha preocupação é a preservação das provas,
é a investigação seguir sem interferências, principalmente com má vontade ou lentidão de órgãos públicos. Nós sabemos onde está o dinheiro, porque as revelações agora são muito mais claras do que as que nós tínhamos no INSS. Lá nós já sabíamos do envolvimento de Roberta Luxger com o careca do INSS, com Lulinha, com empresas na Espanha, com malas de dinheiro. A gente já sabia dessa possibilidade, era uma investigação. Agora, a Polícia Federal tem provas, a Polícia Federal tem detalhes e nós precisamos preservar, saber, houve negociação, os órgãos do governo fizeram algum tipo de contrato, esse dinheiro foi parar onde? Por que é que leva-se 7, 8 meses para poder se chamar o filho do presidente para depor, uma vez que ele já deveria, desde o início, ter sido chamado, intimado? Essa é a minha preocupação hoje com a CPMI. A questão é que tanto a investigação do INSS quanto essa que eu estou propondo bate num período eleitoral, mas nós temos uma responsabilidade que ultrapassa a questão das urnas, Felipe. E se tem o secretário, braço direito do presidente Lula, que atendia na antessala do Palácio do Planalto, suspeito com dinheiro emprestado de lobista, está confirmado pela Polícia Federal. Joias compradas pela lobista que tomaram destino que nós temos que saber qual é. Está confirmado pela Polícia Federal. Contatos com os ministérios para que a lobista fosse recebida. Isso é muito grave. E nós não podemos hoje deixar que essa investigação aconteça como no passado. Os escândalos surgem, as manchetes vêm, mas logo depois são esquecidos e abafados por vamos dizer assim, um grande esquema institucional do sistema. Nós não podemos aceitar. Agora, senador, o que leva a crer que essa CPI ou CPMI vai ser instalada num momento de campanha eleitoral? Nenhum assunto importante está passando dentro do Congresso. O senhor acredita que vai conseguir essas assinaturas? Porque é um assunto espinhoso para ser tratado durante um processo eleitoral. Lembrando que os parlamentares sequer vão estar em Brasília. Olha, Neila, eu já estou treinado, escolado e mestrado em assunto espinhoso. Se há algo que eu aprendi na política, é que a gente tem que ter coragem de tomar decisões. As assinaturas, eu tenho muita tranquilidade que nós vamos conseguir, porque é um interesse não só da direita, mas do próprio centro. Claro que a base do governo, a esquerda, assim como fez com a CPMI do INSS, vai querer parar as investigações. Agora, nós vamos colocar esse ônus político na mesa do presidente do Senado. Ele está em reuniões com o presidente Lula, está em reuniões com o ministro Alexandre Silveira, está tentando, Alexandre de Moraes, desculpe, está aí buscando um acordo na tentativa da reeleição ano que vem, mas nós vamos colocar essa conta política na mesa dele. Se não for instalada a CPMI com as assinaturas, mais uma vez, há da parte dele, infelizmente, falta de coragem de tomar decisões como presidente do Congresso Nacional. E isso vai ficar muito claro para toda a população, e especialmente para o povo do Amapá. Muito bem. Felipe, sua pergunta para o senador. Luciano, mas a gente sabe, por exemplo, que na prática, né, apesar da CPI ser instrumento da minoria, que basta, em tese, né, ter as assinaturas, né, ter fato determinado, o presidente da Câmara dos Deputados ou o presidente do Congresso Nacional é obrigado a instaurar. Mas na prática não funciona dessa forma, né? Você vê, por exemplo, que tentaram instaurar a CPMI do Banco Márcio, não conseguiram, a CPMI do Supremo Tribunal Federal, não conseguiram. Por que você acha que a CPMI do Lulinha seria diferente? Olha, Felipe, essa pergunta é muito interessante. Nós somos 81 senadores, um presidente. Nós não podemos permitir que um presidente não instale uma CPI de interesse do povo brasileiro e os outros 80 fiquem calados. Eu não vou me calar, eu vou falar, eu vou gritar. Nós temos que investigar toda essa história com isenção, com equilíbrio. Se ele não instalar, se o presidente da Câmara agir como agiu contra a CPMI do INSS, porque já começavam a aparecer lá ligações de assessores também da Câmara dos Deputados, com muita frequência em aviões, o ônus político tem que ser deles. Não pode ser meu, nem dos senadores e deputados que querem uma investigação isenta. É preciso deixar claro para a população brasileira: o parlamento tem a obrigação de acompanhar
essas investigações, de saber se o governo está cumprindo com a obrigação dele em todas as áreas de permitir, inclusive, a documentação para que a gente tenha acesso às informações. O governo tem que nos dizer se essas pessoas, o lobista, o filho do presidente, o Marcola, se eles agiram e como eles agiram e se nós tivemos consequências ou não. Isso é nosso trabalho como parlamentares. E eu volto a dizer, o ônus político tem que ficar com quem se omite. Se o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, não instalar uma CPMI com todas as assinaturas, ele terá de responder à população pela omissão no momento grave do país. Porque as revelações que chegaram agora, os fatos novos, mostram que havia um esquema organizado de atendimento a lobista, de abertura de portas nos ministérios e até de minutas de contratos. Olha, se isso era feito na antessala do presidente da República, qual é, de fato, a ramificação que ainda não apareceu? Porque ninguém faria isso sem uma autorização superior. Dificilmente um secretário-geral abriria tantas portas para que lobistas fossem, especialmente com dinheiro do SUS, que é um dinheiro sagrado para nós brasileiros. É preciso que a gente acompanhe essa investigação, até para que a gente dê respostas. O ônus político não pode ficar nas nossas costas, não ficará na minha, porque nós temos coragem para tomar decisões e eu espero que o presidente do Senado também siga na mesma linha. Agora, senador, eu vou insistir na questão da logística. Como manter deputados e senadores no Congresso Nacional em período eleitoral para participar das sessões da CPMI? Porque não é uma sessão, não são duas sessões. É bastante tempo de discussão. Como mantê-los aqui? A gente sabe que isso não acontece em período eleitoral. Nele, quando nós estávamos, eu vou citar sempre a CPMI do INSS, porque a linha de investigação é a mesma. Começou lá com o careca do INSS e ramificou nessa questão da possibilidade de venda de canabidiol em concorrências fraudadas, que é o que a polícia investiga, envolvendo todo esse grupo ligado à presidência da República. É o seguinte, eu tenho certeza absoluta que como nós tínhamos 800 mil pessoas nos assistindo na CPMI do INSS, era um público impressionante para uma CPMI em todo o país, vai ser a mesma coisa nessa CPMI do Lulinha, a CPMI de instalação do SUS do canabidiol. A população vai saber quem são os parlamentares que estão ali dispostos a investigar e a dar respostas. Isso é muito mais forte que qualquer campanha eleitoral em nosso país, porque é o cumprimento do nosso dever e é o que a população espera de nós. Passar a limpo essa história de corrupção, de denúncias. Se nós conseguirmos assinaturas, como eu acredito que vamos conseguir, e a CPMI for instalada, você tenha certeza, nós teremos quórum, porque o próprio governo estará lá para tentar nos barrar mais uma vez, como barrou a CPMI do INSS. Felipe, só a última pergunta para o senador, por favor. Ô, senador, a CPMI do INSS, né, chegou a colocar o Lulinha como um dos investigados. Inclusive, o relatório da CPMI, né, da lavra do Alfredo Gaspar, claramente pedia, né, inclusive, a prisão do Lulinha, né, que a situação, a base governista falou que era uma situação muito casuística. Né? O que tinha na CPMI contra o Lulinha, né, te surpreende quando você vê as notícias agora, ou tem muito mais coisa que você teve acesso na CPMI sobre Lulinha e a relação dele com a Roberta Luxinger? Olha, Felipe, não nos surpreende em nada as confirmações que estão sendo feitas pela Polícia Federal. Nós, na época, ouvimos a testemunha, ficamos 4 horas com ele. Não pudemos convocar a testemunha, porque a base do governo sabia onde a investigação chegaria. Eles já tinham lá atrás toda uma série de detalhes envolvendo o nome de Lulinha e de Roberta Luxinger. Nos impediram de quebrar os sigilos, porque a quebra de sigilos nos mostraria com clareza as conversas que a Polícia Federal identificou, toda a possibilidade de que malas de dinheiro estavam sendo transportadas, compradas numa mesma loja, em um mesmo shopping de São Paulo, o mesmo transporte por aviões. Não nos permitiram pegar a listagem de voos em que Lulinha, Roberta e Careca do INSS voaram juntos, porque a base do governo sabia que nós chegaríamos ao que a Polícia Federal
está revelando hoje. Só que, com o trabalho feito, com o nosso relatório, as indicações, entregue à PGR, entregue ao ministro André Mendonça, a verdade veio à tona. O líder do governo na época, na CPMI, a base, dizendo, me atacando de todas as maneiras. Fui atacado pela mídia de esquerda comprada de uma forma absurda, dizendo que tudo isso era mentira. A Roberta Lux está me processando, está pedindo danos morais, porque, segundo ela, eu faço afirmações que não estão de acordo com as investigações, que não tenho provas. As provas estão todas aí. Ela pode me processar quantas vezes ela quiser, porque não nos surpreende. Nós já sabíamos desde o início de todo o envolvimento de Lulinha, Roberta Lux e Careca do INSS e a tentativa de venda de canabidiol no SUS. Isso foi falado o tempo todo. Nós não sabíamos dizer se isso já tinha pagamento, se nós tínhamos contratos, tínhamos minutas, porque nos impediram de fazer a quebra de sigilo. Mas hoje está tudo confirmado. Então, não é surpresa nenhuma nós temos a Polícia Federal, o inquérito, vocês fazendo um grande trabalho, a imprensa que se preza pela transparência, mostrando uma organização criminosa que agia ali no entorno e com a autorização de gente ligada ao Palácio do Planalto. Isso nos preocupa, porque se você tem pessoas muito próximas da presidência da República, que têm acesso a mandar receber lobista no Ministério da Saúde, em outros ministérios. Se uma lobista diz que ela é o Flávio, que ele só entra em campo quando precisa, isso é muito grave. Esse mesmo governo pode tentar destruir provas, pode tentar impedir a investigação, uma Polícia Federal pode tentar tirar as equipes que estão independentes. A PGR pode pedir para tirar o inquérito do Supremo, mesmo sabendo que inquéritos do Supremo não são devolvidos à primeira instância. Isso tudo demonstra, a meu ver, como senador, que existe uma grande possibilidade de que se queira abafar essa história. A mesma forma como nós fomos abafados na CPMI. E nós não podemos permitir. O Congresso Nacional tem de se posicionar com muita firmeza. Onde foi parar o dinheiro? Como eles conseguiram os acessos? Tiveram contratos ou não tiveram? Há empresas de fachada no exterior? Tudo isso tem que vir à tona com provas que estão aparecendo agora em grande escala. Para a gente finalizar, se a CPMI, assim como a do INSS, não encontrar provas ou irregularidades envolvendo Lulinha, o senhor está disposto a reconhecer publicamente que essa suspeita não se confirmou? Olha, Neila, não há mais como ele dizer que não há envolvimento. As provas da Polícia Federal estão aí, são claras, está no inquérito. Eu me pergunto, por que Lulinha não foi chamado para depor até hoje? Qual é o problema? É porque ele tem um sobrenome importante nesse país? Fosse uma pessoa pobre, um laranja usado como os muitos que foram usados no INSS, já estariam inclusive presos. Mas ele, até hoje, mora lá em Madrid. Não, tem que vir, prestar contas. Eu sou muito claro em dizer, no momento em que nós investigávamos, eu fui sério e responsável em dizer, nós ainda não temos provas, mas hoje está muito claro pelos diálogos que ele tinha contatos com o Careca do INSS, tinha contatos com Roberta Lux, que ele sabia de toda a movimentação, sabia do que estava sendo proposto. O que nós precisamos agora é entender qual é a extensão disso no governo. Isso gerou acordos, isso gerou pagamentos. Esse tráfico de influência que está sendo investigado, ele gerou favorecimento financeiro? Essa é a caminhada que nós temos que seguir de agora para frente. Muito bem, senador. Te agradeço demais pela participação aqui conosco, explicando sobre a possibilidade da abertura da CPMI, e a gente continua acompanhando. Excelente final de semana para o senhor. Para vocês também, um bom trabalho. Obrigado, Felipe. Um abraço a todos.